E se faça uma dessas coisas aí na hora de conceituar os casos dos seus pacientes e eu não me responsabilizo, hein? No vídeo de hoje eu quero te falar sobre os erros mais comuns dos terapeutas na hora de fazer conceituação de caso. Eu tenho uma coisa para confessar para você. Alguns deles, talvez todos, já cometi por aqui. Eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, fundadora do ABC da TCC, que é uma plataforma que eu desenvolvi para ensinar TCC na prática sem enrolação. E já que é sem enrolação, eu já quero começar esse vídeo aqui falando sobre o erro número 1. Já vai levantando o dedinho aí se você cometeu algum desses e eu super te entendo porque eu também já cometi e eu queria muito que alguém tivesse feito um vídeo como esse para me dar uns toques e talvez eu tivesse errado muito menos do que já errei até aqui, hein? Mas vamos lá, é assim que a gente aprende, não é mesmo? Erro número 1, galera, é fazer o que a Christine Padeschi, essa moça aqui, que é referência no tema conceituação de caso, inclusive ela tem um livro aí emblemático que é o livro Conceituação Colaborativa, que se você nunca viu esse livro, já coloca aí na sua lista. Vou deixar até o meu link aqui da Amazon, se você for comprar, por que não usar o meu link, não é mesmo? Mas essa mulher perfeita que fala sobre conceituação de uma maneira brilhante, ela usa um termo chamado conceituação unilateral. O que é a conceituação unilateral? É quando o terapeuta vai lá, preenche uma conceituação impecável, na perspectiva dele, super completa, só faltou uma coisa, que é checar com o paciente se aquilo que você incluiu na conceituação faz sentido. E eu diria que a melhor forma, na verdade não sou eu que estou dizendo, né? A própria Padeschi que disse isso. Poderia ter sido eu? Poderia, mas não foi. Que o melhor jeito de fazer isso é o que ela deu até o nome do livro, né? Que é de maneira colaborativa. O que é isso, gente? É você construir isso junto com o seu paciente, tá? Compartilhando tela, preenchendo num quadrinho, fazendo isso num docs, enfim. Mas se você, por acaso, fez um esboço, né, não deu tempo de fazer isso na sessão, ou você achou que seria mais efetivo levar já alguma coisa mais estruturada para o seu paciente, tudo bem. Mas não pode esquecer que a conceituação, anote isso aí, ela só é válida se ela foi validada pelo próprio paciente. Porque pode acontecer de você inferir alguns significados, algumas interpretações, você entender alguns problemas que talvez não sejam problemas de fato para o paciente, né? Ou não daquela maneira que você conceituou. Então, primeira dica aí, fazer isso de maneira colaborativa. Segundo erro, gente, esse aí, olha, é brabo, hein? Esse, putz, cara, presta muita atenção por aí, hein? E é fazer uma conceituação de caso que não considere aspectos multiculturais, que não considere ali aspectos sociais, questões relacionadas a gênero, raça, ao contexto dessa pessoa, né? Então, coisas que jamais podem ficar de fora. Já anota aí, depois eu vou te dar uma dica bônus aqui depois dessas orientações, hein? Orientação sexual, identidade de gênero, possíveis estressores de minoria, como por exemplo, racismo, sexismo, gordofobia, classismo, aspectos contextuais, gente. Por exemplo, se é uma mulher, mãe solo, que não tem rede de apoio, de que maneira que isso vai influenciar em aspectos como, por exemplo, o sistema de crenças, né, as estratégias de enfrentamento, o conceito de adaptativo e desadaptativo vai mudar. Então, é muito importante a gente entender, inclusive, sobre aspectos que a gente chama de interseccionais, que vai entender ali uma sobreposição, por exemplo, de opressões de gênero com opressões de raça. Então, é muito importante, Psi, você estudar sobre isso. A gente não pode dizer que faz uma prática baseada em evidências se a gente não considera aspectos socioculturais, questões ali que são de extrema relevância
para a composição desse sistema de crenças, para a gente compreender de que maneira que, por exemplo, estressores de minoria podem estar influenciando aí em toda essa conceituação de caso. Dica bônus que eu vou deixar para vocês. Tem um perfil aqui que chama TCC para minorias, que na bio tem um e-book sensacional. Eu não canso de indicar esse perfil. E eu vou deixar o link aqui para vocês irem lá na bio, baixarem esse e-book gratuito. Depois compartilhem aí com o máximo de PCs que vocês puderem. E se vocês forem lá fazer isso, comentem lá, vim pelo ABC. Quem sabe aí isso encoraja aí outras pessoas também a fazer esse movimento e aí sim você pode dizer que você faz uma prática baseada em evidências. Afinal de contas, vocês lembram dos pilares, né? A gente tem 3 pilares ali, em que em um deles a gente tem lá as preferências do paciente. Você entende que são preferências? O que são essas preferências? Esses aspectos estão incluídos aí dentro desse item do pilar, tá? Que é de extrema importância. Bom, terceiro erro aqui, gente, isso é super comum, tá? Que é confundir diagrama de conceituação com conceituação cognitiva, gente. Eu super acreditava nisso, acreditava que conceituar o caso era ali ter um diagrama de conceituação cognitiva pronto, né, preenchido junto com o paciente. E aí, assim, é normal isso, né? Tem até profissionais que dizem isso, que a conceituação é o diagrama. É uma conceituação extremamente limitada, que às vezes para um primeiro momento pode ser muito importante, né, para você dar um pontapé. Mas o que eu gosto de dizer para os alunos lá, assinantes do programa TCC de A a Z, que é a minha plataforma em que eu ensino terapia cognitivo-comportamental na prática sem enrolação, é que a conceituação vai incluir o diagrama, ou seja, o diagrama está incluído na conceituação. Porque além do diagrama, que outras coisas a gente vai entender que vai fazer parte dessa conceituação? Então, por exemplo, hipóteses diagnósticas, possíveis sintomas que esses pacientes apresentam, a contribuição, né, das experiências da infância, outros aspectos do desenvolvimento, porque tem aquele quadrinho lá no diagrama, mas ele é muito, né, bem resumido. Aqui a gente precisa pegar essas informações, esmiuçar um pouco mais, né, e dar um pouco mais de ênfase nisso. Outros aspectos também, como questões situacionais, interpessoais. Se você parar para pensar lá no diagrama, não dá muito espaço para a gente colocar ali, por exemplo, os problemas, as metas, as questões situacionais, né? Problemas de relacionamentos interpessoais, além de outras coisas que também precisam entrar na conceituação, como pontos fortes, fatores biológicos, genéticos, médicos. Então, é muito importante que a gente entenda que o diagrama de conceituação está inserido na conceituação, mas ele não substitui a conceituação, tá? Antes de eu falar aqui dos 3 últimos elementos aqui, né, os 3 últimos erros, perdão, que são cometidos aqui na prática clínica, eu quero te corrigir aí, ó, de talvez um erro que você tenha cometido agora. Sabe qual é? Não estar inscrito aqui no canal. Tá? Então já aproveita, se inscreve, já dá um likezinho nesse vídeo aí, já que você vai fazer isso, né, amor? Porque isso ajuda muito a esse conteúdo chegar para mais PCs e a gente conseguir aí, né, levar essa informação gratuita aqui para mais gente. Então, ó, já faz isso agora? Não esquece. Fez? Fez mesmo? Posso continuar? Então tá, hein? Tô confiando em você. 3 últimos erros aqui mais comuns na hora de conceituar. Acreditar, por exemplo, que só existe um modelo de conceituação. Seja um que você recebeu aí de alguma supervisora, supervisor, que você, né, faz supervisão, já fez algum dia, ou que você pegou em algum curso, né? Ou você pegou na internet, pegou em algum grupo, enfim. Gente, a gente pode, né, aqui na plataforma, eu disponibilizo para os alunos um modelo que é um modelo que eu utilizo e que ele está sempre em atualização, porque eu entendo que tem sempre coisas novas para incluir. Recentemente eu incluí, por exemplo, uma lista de problemas e metas para facilitar e que ela tem também colunas que incluem, por exemplo, possíveis fatores de origem e manutenção dos problemas, né? Mas, por mais completo que esse modelo que eu disponibilizo para os alunos seja,
ele não é o único modelo. A começar porque existem modelos que são específicos de algumas abordagens. Por exemplo, existe um modelo de formulação de caso da DBT, da terapia comportamental dialética, um modelo de formulação da terapia do esquema. Tem um modelo também específico que é utilizado na ACT, na terapia de aceitação e compromisso. Então, é muito importante que você conheça outros modelos e, além disso, que você considere outros formatos de fazer. Então, você pode fazer, né, a partir de texto, como é o modelo que eu disponibilizo para os alunos na plataforma, mas eu mesma utilizo muitas vezes com alguns pacientes fluxogramas, imagens, fazendo setinhas, enfim. É importante que você consiga entender ali os fundamentos, mas que você saiba flexibilizar e otimizar isso para adaptar para os seus pacientes, né? Afinal de contas, lá no início do livro da Padeschi, ela fala sobre o dilema de Procústico, em que ele cortava as pernas dos convidados para que eles coubessem na cama. E ela já começa problematizando isso, quanto muitas vezes a gente quer encaixar os pacientes nos formatos que a gente tem de intervenções, e aqui nesse caso no modelo de conceituação ou formulação, como você preferir chamar, mas a gente precisa pensar que tem que ser o contrário. Ops! Meu Deus! Procústico, você está por aqui? Eu fiquei até arrepiada aqui, gente, pelo amor. Mas voltando aqui, a gente precisa pensar que a gente tem que adaptar, na verdade, o modelo ao paciente, tá? Bom, outra coisa também, né, um erro muito comum aí, esperar ter todas as informações do caso para poder iniciar esse processo de formulação, de conceituação. Gente, isso é muito problemático por diversas razões. Primeiro, que nunca você vai ter todas as informações, né? Até na última sessão do tratamento do seu paciente, talvez você não tenha todas as informações, né? E o outro problema é que isso vai acumulando, e aí depois, assim, olha, eu vou falar por mim, tá? Mas se você também se identifica, dá uma preguiça, porque é tanta informação. Você pega lá suas anotações de sessão, seus prontuários, as atividades que você fez com o paciente, aquilo... Nossa, tem tanta coisa que dá preguiça. E outra coisa também, gente, é riquíssimo quando a gente vai preencher ali, por exemplo, o nosso formulário de conceituação cognitiva. Lembrando que a gente precisa validá-lo depois com o paciente, né? Mas quando a gente vai organizar essas ideias, essas informações, até para fazer essa validação com o paciente posteriormente, e a gente vê que não tem alguma informação. Isso é muito rico. Por quê? Porque isso vai te ajudar justamente a perceber a necessidade de algumas informações que precisam ser buscadas nas próximas sessões, por exemplo, ao longo das próximas sessões aí ao longo do tratamento, tá? Eu mesma, quando eu vou levar os meus casos para supervisão clínica, eu gosto muito de preencher ali uma formulação de caso, e às vezes eu até decido não levar aquele caso, levar um outro caso, porque eu vejo que tem informações ali que eu não tô sabendo e que eu já anoto ali no meu registro de sessão, ali no planejado para a sessão, que eu preciso ir buscar essas informações para não correr o risco, né, amor, de você ir para a supervisão e você ouvir tal informação, você já viu isso, já viu aquilo, e você fala, putz, eu não sei. Né? E acabar, de certa forma, gastando ali um tempo de supervisão, fazendo um investimento para receber ali como retorno, que é ótimo, né? Mas perguntas que você mesma já poderia ter se dado conta só de preencher a formulação, de que você está com um déficit de informações e que você precisa buscar isso aí nos próximos atendimentos com o seu paciente, tá? Antes de falar aqui sobre o último ponto, o último aspecto aqui, eu quero te dar uma dica bônus, tá? Por quê? Porque a gente tem uma plataforma chamada ABC da TCC, então já entra lá, ó, www.abcdatcc.com, para o nosso editor colocar aqui ó, um QR Code na tela, vou deixar aqui também na descrição, e é uma plataforma em que eu tenho diversos cursos, tudo na prática, sem enrolação. E lá está o meu programa, o programa TCC de A a Z, que eu tô fazendo até, ó, um merchan dele aqui na tela, em que eu ensino terapia cognitivo-comportamental na prática, sem enrolação. Tem um módulo lá só de conceituação. E pasmem,
você vai investir para mais de 350 horas de aulas, mais de 60 horas de casos clínicos e formulários. Tá sentado? Menos de R$ 3 por dia. E ainda tem a opção mensal sem fidelidade, sem cartão de crédito. Parece brincadeira, não é fake news, é real. Vou deixar o link aqui na descrição para você já terminar aqui, já clicar, assinar e já começar a maratonar as suas aulas, tá? Bora para a última dica? Não menos importante, na verdade, o último erro, né? Que é burocratizar demais a formulação de caso. Gente, olha, eu vou falar uma coisa polêmica aqui agora, hein? Espero não ser cancelada depois disso. Eu não tenho a conceituação de caso de todos os meus pacientes. Pronto, falei. Pois é. Sabe por quê? Porque é impossível, né? Hoje eu atendo 16 pacientes na semana. É impossível a gente ter a conceituação de caso de todos os pacientes, né? Aqui sempre. Mas tente ter do máximo de pacientes que você conseguir. Priorize os casos que você tem mais dificuldade, que são um pouquinho mais complexos, né? Que isso vai te ajudar com certeza. Isso é uma forma, assim, de você parar, de você analisar todas as informações que você tem, organizar isso, buscar essa validação com o seu paciente, tá? Então, cuidado também para você não burocratizar demais, porque de repente, porque você não tem de todos os pacientes, você decide, então, não vou ter de nenhum. Ou você criou um método de fazer que, meu Deus do céu, assim, nossa, melhor não ter nem inimigo, gente, porque às vezes você complica a sua vida, né? A vida já é complicada, gente. Façam de um jeito mais simples, se der para sofisticar um pouco mais, ok, tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. Então, isso é importante. Mas, daquelas que você tem, tá? Que aí, mais um erro, não atualizar. Putz, acha que a conceituação é eterna. Você preencheu uma vez, está preenchido, está resolvido. Não, ela é uma estratégia em movimento. Ela precisa estar sempre sendo atualizada. Então, de tempos em tempos, vê lá qual foi a última data que você atualizou. Vai lá, pega lá os seus registros de sessão, adiciona lá mais algumas coisas que você acha relevante, né? Depois de tempos em tempos, você revalida isso com o seu paciente. Isso vai ser de extrema importância para você e para o seu paciente, tá? Mas, antes de finalizar aqui, eu quero te dizer o seguinte. Não quero que você saia desse vídeo se cobrando, sabe? Se achando, nossa, uma profissional ruim por isso. São erros que são super comuns, tanto que o tema do vídeo é os erros mais comuns. E eu mesma já cometi esses erros e possivelmente vou cometê-los em algum momento também. Mas é importante a gente saber isso e a gente ficar atenta aí para, se possível, não cometer esses erros, porque isso pode atrapalhar muito o nosso processo terapêutico, tá? E eu tenho uma dica aí, para você nunca mais errar isso, tá? Diz a lenda que quem segue o ABC da TCC, curtiu o vídeo, se inscreveu aqui no canal, vai ter aí, menos chances de errar isso aí no futuro. Então, acho que se eu fosse você, aí eu não correria esse risco, né, amor? Já faz isso agora. Inclusive, lá no Instagram do ABC da TCC, aqui, QR Code na tela, na descrição também tem um link, tem um post fixado em que eu falo ali sobre quais são as fases, as etapas da conceituação de caso. E você vai lá, se ele não tiver fixado, porque você assistiu esse vídeo aqui depois de muito tempo, rola lá no feed, amor. Tem muito conteúdo bom lá. Encontra esse post que vai falar ali sobre os principais, né, domínios ali da conceituação. Vai lá nesse post que eu dou dicas ao contrário, né, ao invés de falar dos erros, eu falo mais sobre como você pode ser mais estratégico aí na sua prática clínica para ter menos chances de errar. Deixa lá um comentário, me conta lá se você veio aqui do vídeo, quais são os principais erros aqui que você já se viu fazendo. Compartilha, quem sabe isso pode também ajudar outras PCs a se sentirem mais tranquilas também, entenderem que a gente vai errar mesmo, faz parte do processo, essa coisa que a gente fala muito na terapia focada na compaixão, da humanidade compartilhada. Então, eu espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo. Vejo você aí no próximo vídeo. Até lá!